Maravilha, maravilha. Seja muito bem-vindo você que está assistindo essa aula. E hoje nós vamos falar sobre as fases do relacionamento. Meu nome é Adriano Tavares, especialista em pessoas. Ajudo casais a saírem da tristeza até a plenitude. E eu quero ajudar você a experimentar do melhor no seu relacionamento também. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre as fases do relacionamento. Eu já quero deixar avisado vocês também que eu posto conteúdos lá no YouTube, né, vídeos para que você possa aprender sobre relacionamentos também e desfrutar de um casamento assim, muito prazeroso mesmo. Eu espero que você seja edificado, edificada, que você viva um relacionamento extraordinário. Eu não tenho feito muitas lives esses dias, né, porque a minha rotina está muito corrida aqui. A gente mudou um pouco da nosso ritmo, e principalmente, né, com a chegada do meu filhote, né, que completou 3 meses no último dia 20, então eu estou muito feliz com isso. Então vamos lá. A respeito de relacionamento, quando a gente fala de relacionamento, a gente fala a respeito não só de nós, mas de outra pessoa também. É uma ciência, uma forma de você lidar com as suas preferências, lidar com as suas vontades, lidar com os seus desejos e também lidar com as preferências e vontades do outro, né? Então, a gente precisa muito entender que cada um é um universo, cada pessoa é um universo, cada pessoa é um mundo, cada pessoa ela tem preferências, ela tem características, ela tem gostos, né? Então, essas preferências, essa personalidade, ela é mais revelada com o passar do tempo, né? Então, você talvez pode perceber que o seu relacionamento também já passou por fases. E a gente vai perceber aqui que um relacionamento, ele sempre começa, geralmente, né, se seu relacionamento é um relacionamento convencional, ele é um relacionamento que começa pela fase da primavera. E aqui a gente vai falar sobre essa fase em específico. A fase da primavera, ela é uma fase marcada pelas flores, né? Pelos animais, pelas flores. Ela é uma fase onde as pessoas elas costumam, né, mostrar só a melhor parte, mostrar só o melhor para as outras pessoas. Então a gente costuma fazer muito isso. No começo do namoro, por exemplo, essa fase do namoro, especificamente, você mostrava o seu melhor, mostrava as suas qualidades, as suas vantagens, você tentava vender o seu peixe, tentava vender os seus bons atributos. Doce primavera. E a época da primavera, ela tem uma característica positiva, como eu falei, que a gente fica muito empolgado e empenhado para fazer as coisas, tudo. Eu nunca me esqueço que teve uma vez que eu conheci a minha esposa, né, a gente estava no começo do nosso relacionamento ainda, e eu morava em Senador Canedo, que ficava aí a 30 quilômetros da casa dela, aqui em Goiânia. E aí teve uma vez que eu falei para ela, mandei mensagem e disse assim, ó, eu vou até aí na porta do seu condomínio só para te desejar boa noite. Entrei no carro e fui. Atravessei a cidade inteira, viajei, só para desejar boa noite. Significa que eu não faria isso? Não, eu faria, eu tenho essa disposição sim. Acontece que quando o relacionamento muda, você começa, né, ter essa certa maturidade, né? Você começa a pensar que certas coisas são mais apropriadas do que outras, né? Então você não faz certos pedidos e também espera outros tipos de comportamento. Por exemplo, no começo do relacionamento, uma caixa de bombom, um buquê de flores, um perfume, um presente, uma volta no parque, esse tipo de coisa agrada bastante. Mas depois que você já tem anos de relacionamento, você espera, necessita um comportamento um pouco mais maduro, um comportamento um pouco mais consistente, né? Como a responsabilidade de trabalhar para pagar as contas, as despesas, né? Garantir que vai ter água e luz em casa, comida, entende? Não que as outras coisas, como os presentes, eles não são necessários. Mas você percebe que a consistência mudou. Antes, um aperto de mão significava muito. Depois passou a ser um abraço.
depois passou a ser um namoro, um beijo na boca, uma certa intimidade, mas depois de certa idade, né, essas coisas não importam muito. O que importa é a companhia, é a presença, é o estar lado a lado. Então o relacionamento, ele assim como as estações, ele passa por fases, né? Então você precisa entender em qual fase você está, qual fase você quer chegar, né? E como evitar certas fases que não são boas para o relacionamento. Mas você tem que entender que todas as fases, elas são como estações do ano. Elas podem não ser boas, mas são necessárias, tá? Todas as fases que nós passamos no relacionamento, por mais que você não goste, isso mesmo, por mais que você não goste, elas são necessárias. Ah, Adriano, você está me falando que essa fase que eu estou passando no meu relacionamento de conflito, brigas, discussões, ela é necessária? Sim, ela é necessária. Porque eu sempre ouvi isso do meu pai. Ele falava que é por causa do choro e das lágrimas que você valoriza a felicidade e o sorriso. Então isso aí me fez tanto sentido. Eu falei, caramba, muitas pessoas passam a dar valor em comida, em prosperidade, em abundância, por causa da necessidade que passou na vida. Entende? Então, é muito importante você entender que, por mais que você não goste da fase que você está passando, ela é necessária para que você valorize outra. Né? Então, se todo mundo vivesse, como diria no Timão e Pumba, lá do Rei Leão, gente, a gente está vivendo uma época que tem gente que não assistiu o Rei Leão ainda, nem sabe o que é isso. A gente percebe que está envelhecendo quando você conversa com pessoas que nunca assistiu o Rei Leão, sabe? Era um filme da sua infância, mas aí a pessoa nunca ouviu falar. No filme Rei Leão tem um suricate e um javali chamado Timão e Pumba. E eles têm um lema, Hakuna Matata, que no idioma local significa viver sem problemas. Então, todo mundo gostaria de viver sem problemas. Mas sabe que uma coisa? Os problemas, eles nos motivam a agir, a tomar atitudes, decisões e nos levar a caminhos que de outra forma a gente não buscaria. Não buscaria. Então são as crises que nos levam a crescer. Então aqui a gente começa pela primeira fase. É a fase da primavera. A fase da primavera, como eu falei, marcada pela alegria, pelo entusiasmo, pela intensidade, marcada pelas flores, por uma temperatura agradável. Você não desagrada e nem é desagradado. Os dois procuram fazer só coisas que ambos gostam. Então é uma fase muito gostosa de se viver e todo mundo gostaria de estar nessa fase. É uma fase maravilhosa. Ela é caracterizada por um tipo de amor imaturo e excesso de paixão. Em alguns relacionamentos, excesso de paixão, outros não. Mas vamos lá. Como assim, Adriano? Você começa com excesso de paixão. Né? Você olha só para os pontos positivos do outro, você olha só para as características positivas. Então você está apaixonado demais, você desconsidera todo defeito. Né? Agora, é possível que depois de anos de casamento você volta para a primavera? Sim. Mas você não vai voltar mais com aquela paixão do começo. Ah, André, mas isso é muito ruim. Não, não é necessariamente ruim. Foi provado em estudos científicos que uma pessoa, ela produz endorfina, né, e serotonina, que são os hormônios da paixão e da felicidade. Ela produz dentro do relacionamento aquela sensação de estar apaixonado por de 2 até 4 anos. Então tem pessoas que lhe deu 2 anos que ela convive com a pessoa, esses hormônios deixam de ser produzidos. E aí você deixa de sentir, perceber aquela sensação da paixão. Quando isso acontece, a maioria dos casais começa a entrar em colapso, em crise. Por quê? Porque eles não têm a maturidade, eles não têm a ação consistente para passar para o próximo nível, que é um amor maduro. É um amor que não é baseado mais em sensações, em emoções, em sentimentos. É um amor que é baseado em atitudes, em decisões. E fala assim, ó, eu não vou porque eu não consigo me controlar. Eu vou fazer porque eu quero. Você entende? Esse tipo de maturidade. Então é isso que eu quero falar para você. No relacionamento, ele é marcado, né, essa fase ela é marcada pelo amor imaturo. Um amor que ele faz o que dá na telha. Ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele não consegue se segurar. Ele está se explodindo de tanta alegria. Isso é bom, isso é necessário. Para que seja construído uma relação consistente. Né?
E aí depois da primavera, a gente tem uma outra estação. A estação é o verão. O verão a temperatura aumenta, né? As folhas começam a ficar amareladas, os frutos também maduros aqui, né? Alguns caem já. Então o verão é essa temperatura muito mais forte, mais, digamos assim, mais calorenta, onde tudo está mais quente, onde aquela alegria, aquela emoção toda, ela já foi dissipada, né? Então, você continua com alegria, mas agora você tem aquela alegria responsável, aquela que você decide ter essa alegria. Então, a estação do verão, ela é marcada por um amor responsável, por um amor maduro. Ela é o amor ideal, ela é um amor racional. Ela não é aquela que depende só das emoções, é aquela que depende também das decisões. Então, é uma decisão, né, uma emoção racional, digamos assim, que você passa a construir e edificar o seu relacionamento, né? Então, aqui os casais costumam fazer coisas que desagradam um ao outro, mas logo resolvem, né? Por mais que algum tipo de problema ele dura um pouco mais, mas logo eles entram em consenso, em acordo, e em seguida eles entram novamente nos eixos e aí desfrutam de um relacionamento maravilhoso. Então essa é a estação do verão, a estação marcada pela maturidade, pela responsabilidade, pela consistência, entende? Aí eu tô com você não porque é gostoso, não porque eu me sinto bem, não, é por causa dessas coisas também. Eu me sinto bem por estar com você, mas eu vou falar uma coisa, eu tô com você porque eu quero estar com você. É uma decisão minha estar com você, é uma decisão minha estar casado ou casada com você. Você entende? Então, tem muitos relacionamentos que não é assim. Eles estão juntos por conveniência. Estão juntos porque os parentes queriam que estivessem juntos. Estão juntos porque beijaram na boca, transaram, tiveram relações. E aí não consegue se desvencilhar daquele relacionamento por dó do outro, por compaixão. Por pensar assim, ó, nossa, se eu separar aqui agora, o que a outra vai pensar? O que ela vai pensar? Meu Deus, o que ela vai fazer da vida? Ela vai se matar. Ou então o que ele vai fazer? Meu Deus, vamos ficar, deixa a vida me levar. Vamos ver até onde dá isso, né? Então, o relacionamento aqui, ele é marcado, nessa estação, ele é marcado pela responsabilidade. Eu não estou aqui porque é gostoso. Todo mundo sabe que o relacionamento ele passa por fases. Ele passa por fases onde você fica muito empolgado, você fica muito triste, às vezes você fica deprimido, às vezes você fica muito feliz, né? Então o relacionamento ele é variável. Conviver com pessoas é variável. E eu quero trazer para você esse conceito, essa percepção de que a gente só valoriza os pontos altos é por causa que existem pontos baixos também. O coração, ele só leva vida para o corpo porque ele expande e ele recolhe. Ele faz esse movimento. Ele recolhe, ganha força, expande. Recolhe, expande. Você entende? Então, se o coração ele não fizesse esse movimento, ninguém viveria. Não existiria vida. Então, as crises, as decepções, as frustrações, os pontos baixos, eles são tão importantes quanto as conquistas, as alegrias, as realizações e os pontos altos. É isso que eu quero falar para você. Então, faz parte da vida os altos e os baixos. E assim é o relacionamento. E o relacionamento maduro, ele entendeu isso. Ele entendeu que eu vou passar por você, eu não estou com você, eu não casei com você, eu não me relaciono com você só na alegria, só na saúde, só na riqueza. É na tristeza, é na pobreza e na doença também. Se a gente estiver pobre, nós estamos pobres, mas não somos pobres. A gente vai passar por isso, por essa crise. É na doença? Vamos levar para o médico, vamos fazer um tratamento, liga lá, marca sua consulta, vamos comprar esse remédio, vamos tomar, vamos fazer alguma coisa, vamos para a academia, vamos vamos vencer essa doença. Entende? E é na tristeza. Não, eu vou te consolar. Eu vou estar aqui para ser o seu ombro amigo. Eu vou te levantar. Porque está escrito que, estando dois, se um cair, o outro levanta. Estando dois juntos,
Um se aquentará o outro. Mas estando sozinho, quem é que pode levantar ele? Estando sozinho, como que ele pode se esquentar do frio? O cordão de 3 dobras, ele dificilmente se arrebentará. Você entende? Então é melhor ser 2 do que um só. Nesse sentido, a companhia do seu cônjuge, nessa fase aqui, do verão, ela é uma companhia madura. Então você já identificou em qual fase que você está? Você está na primavera, na estação das flores, naquela estação onde tudo dá certo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é encantado, sabe? Você vê purpurina para tudo quanto é lado. Você tem aquelas borboletas no estômago, né? Ou então você está no verão, que é uma relação que ela parte para maturidade, para as decisões, para falar assim, não, vamos estar juntos. A gente está numa guerra, vamos passar por essa turbulência, vamos passar por esse conflito, mas a gente está junto. Eu decido estar aqui. Então, o verão, ela seria a estação ideal para todos os relacionamentos. Mas nós sabemos que faltam outras 2 estações. Faltam outras 2 fases. Qual fase que você está? Gente, se eu parasse essa live aqui, se eu parasse essa aula aqui, tinha valido a pena? Me conta aí. Pois eu ainda nem comecei. O melhor ainda está por vir. Então, olha só. A próxima estação depois do verão seria o outono. E aqui onde você começa a perceber que as flores estão murchas, já praticamente acabaram, as folhas estão secando, estão caindo. É uma estação marcada por seca e por muita ventania. É uma estação onde já não tem mais frutos e tudo já está passando assim, aquela alegria, aquele ânimo já se foi. E é um momento onde muitos relacionamentos passam por crises atrás de crises. Discussões, conflitos, brigas, desentendimentos, frequentemente. Por quê? Porque é uma estação onde tudo acabou, tudo murchou, perdeu a vida, perdeu o ânimo, perdeu a disposição, onde tudo já não é mais legal, não é mais colorido. O outono é uma estação meio cinzenta, né? O outono é uma estação onde não tem muitas cores, onde não tem muitos sabores, não tem muitas opções. Tudo já, a maioria das coisas perdeu a graça. Aqueles passeios ficaram na memória, aquelas piadas já não fazem mais graça, aqueles comportamentos já não servem mais. Pelo contrário, antes o que você fazia era aceitável, agora você continua fazendo a mesma coisa e aí a briga surge por causa disso. Fala mal do parente, fala mal do ciclano, fala mal dos seus hábitos, dos seus costumes. Parece que a vida dentro de casa, ela já não é mais a mesma coisa, ela já não é mais o que era no começo. Aqui, na estação do outono, parece que já não tem mais chance. Você olha para o seu relacionamento e pensa assim, meu Deus, eu não vou passar disso. É daqui para o divórcio. Daqui e acabou. Então, a relação, né, esse momento da estação do outono, ele é um momento necessário também. Por quê? Porque é no momento da crise onde você vai procurar por oportunidade, onde você vai procurar por soluções. É onde você vai parar e pensar assim, peraí. Eu quero uma vida longe do meu cônjuge, eu quero uma vida separada da minha esposa e do meu filho, eu quero uma vida de desgraça, uma vida de decepção, uma vida de maldição, eu quero uma vida de traição, eu quero uma vida de adultério, de mentira, de pornografia, eu quero uma vida de engano. É nessa estação onde essas perguntas ecoam dentro de nós. Será que eu vou querer esse tipo de relacionamento para sempre? Você entende? Então, o momento do outono, a estação do outono, a fase do outono é uma fase de ajuste. É uma fase onde você começa a olhar para o outro e fala assim, peraí, vamos estabelecer limite, vamos estabelecer padrões onde você pode fazer até certo ponto e eu vou fazer até certo ponto. Entende? Então, esses acordos, eles são muito importantes. Vamos estabelecer horários, vamos estabelecer dias, vamos estabelecer rotinas,
vamos estabelecer preferência onde eu vou ter um respeito mútuo um pelo outro. Entende? Então, aqui, a característica do outono seria um relacionamento em crise, um relacionamento em problema. Sim, ele ainda vive. Acredita, eu quero gerar ânimo no seu coração, quero gerar fé na sua vida. O seu relacionamento ainda existe aqui. Ele está passando por crise, por problema, claro, porque os dois se amam, os dois se gostam. Se você briga com seu cônjuge, seja sincero. Você briga com a sua esposa, é porque você quer ver nela mudança, mas você quer ver nela, você quer ela. Se você briga com seu marido, é porque você espera a mudança dele. Você espera que ele mude, que ele se torne uma pessoa melhor. Entende? Então, mesmo que o relacionamento passe por crises, essa estação, a estação do outono, ela é marcada pela mudança, pelo acordo, pela crise. Entende? Pelo confronto. É um tempo onde é decisivo, é muito importante. Existe esperança ainda para você que está nessa fase do relacionamento. Existe esperança, existe jeito. Se você tem passado por isso no seu relacionamento, é a hora de você procurar solução, é a hora de você procurar ajuda, apoio. Sabe de uma coisa? Eu e minha esposa, nós, às vezes, nós temos que passar por uns ajustes também, como todo mundo, né? Eu e minha esposa já teve vezes, eu nunca esqueci, a primeira vez que a gente discutiu, né? Foi muito ruim mesmo, foi assim, a gente nunca tinha passado por isso. A gente tinha ali, eu acho que uns 3 anos de relação, a gente nunca tinha brigado. A gente pensa diferente, a gente tem os nossos pontos de vista, às vezes, ambíguos, né? Contrários, mas a gente sempre se respeitou, sempre se tratou muito bem. Mas teve um dia que a gente brigou, sabe? E foi muito ruim. A gente ficou 4 dias sem conversar um com o outro dentro de casa. Já aconteceu isso com você ou só comigo? Eu acho que só comigo que acontece isso. Mas eu vou te contar a minha história. 4 dias eu fiquei sem conversar com a minha esposa e ela sem conversar comigo. E nós, desde o começo da nossa relação, nós havíamos combinado, determinado que nada, nenhum problema, a gente não dormiria com mágoa ou raiva no nosso coração. A gente não deixaria um problema durar mais do que uma noite, sabe? A gente resolveria naquele dia o problema. Mas esse dia foi tão ruim o negócio que a gente não conseguiu resolver na primeira noite. E foi a segunda, foi a terceira, foi a quarta, estava assim insuportável. Mas a gente havia determinado que nenhum problema iria durar no nosso relacionamento mais do que 7 dias. Se a gente tivesse alguma dificuldade, algum problema para resolver, esse problema duraria 7 dias. Porque no 7º dia a gente ia procurar ajuda externa. Ajuda de um conselheiro, ajuda de uma pessoa que pudesse nos ajudar, uma pessoa neutra, né, que não estivesse nem do lado dela, nem do meu lado, para falar a verdade, doa quem doer. E é nessa hora que eu quero te dar outra dica aqui também. Não procura seus parentes não para resolver seu problema. Sabe por quê? Os pais da sua esposa vão estar sempre do lado dela. Né? Quem nunca? É isso aí, capitão. Eu achava que só eu que tinha esse problema. Não procura os parentes dela não, sabe por quê? Por mais que eles gostem de você, te considerem bastante, eu quero te falar uma coisa. No final das contas, no fritar dos ovos, eles vão estar sempre com ela. Sempre. Não procura os seus pais também não. Porque você é o tchutchuquinho do papai e da mamãe. Brincadeiras à parte. Sabe de uma coisa. Os seus pais também estarão sempre do seu lado. Como você acha que o seu pai e a sua mãe vão olhar para sua esposa ou para o seu marido depois que você falou mal dele e depois que você falou que ele te maltratou? Imagina o seguinte, você falou ali para sua mãe, para o seu pai, por isso que, nossa, isso deixa minha mãe doida da cabeça, porque eu nunca procurei minha mãe para aconselhar. E minha mãe fala assim, mas que é isso, você tem que abrir seu coração, eu sou sua mãe, eu tô aqui para cuidar de você e tal. Eu falei, é verdade, minha mãe, eu te amo demais. Minha mãe é maravilhosa, eu sou apaixonado por ela. Mas em relação ao casamento, ela não é imparcial, ela é parcial. Eu vou contar para minha mãe as minhas dores e vou contar para ela o quanto eu sou maltratado. E aí se eu contar para ela e desenhar uma figura de uma bruxa e colocar na minha esposa essa figura, a minha mãe vai olhar para minha esposa só como se ela fosse bruxa. Você entende? E aí, mesmo depois que eu resolver com a minha esposa
quando a gente chegar diante da minha mãe, você acha que ela vai olhar para minha esposa com que cara? Ela vai pensar assim, ó, ê, macho, você tá tratando mal meu filho, né? Ah, então vamos resolver. Entende? Então é muito importante você tomar esse tipo de cuidado, né? Se você, assim como eu, se você passa por dificuldade ou tem problema, procura pessoas neutras, procura um amigo maduro, procura um líder religioso, pode ser um padre, pode ser um pastor, procura um terapeuta de casais, procura um coach, procura um professor, procura alguém que não faça parte de nenhum dos dois times. Porque essa pessoa ela vai ser imparcial. Você vai falar das suas dores, mas ela vai pôr o dedo na sua ferida, vai falar assim, ó, mas quem tá errado é você, macho. Quem tá fazendo besteira é você. Você entende? Então isso é muito importante. E aqui na estação do outono é o momento de decisão. É o momento onde você define se volta para o verão ou começa uma próxima primavera ou se vai para a próxima estação. Se vai para o inverno. E aqui é a pior estação de todas, é que ninguém gosta de ficar. O inverno. A estação do inverno ela é marcada pela frieza, pela indiferença. Quando o relacionamento chega nesse nível, no nível da indiferença, significa que morreu, acabou. Vocês estão no albergue que se chama casa. Vocês estão ali dentro, dormindo, comendo, pagando conta, existindo, mas já não tem mais contato entre um e outro. Vocês já não se importam com mais nada. Nessa fase do relacionamento aqui, realmente, o que tinha, se tinha uma faísca de esperança, ela acabou. Ela não existe mais. O relacionamento acabou? Não. O relacionamento ainda está aí. Mas essa fase ela é marcada pela indiferença, pela frieza, sem contato olho no olho, sem carinho, sem gentileza. No outono ainda existia alguns momentos ali de carinho, de amorzinho, de afeto e tal, mas aqui no inverno não existe mais. Aqui é característico. Quando você vê uma pessoa nessa fase, você bate o olho e você fala, eles não estão bem, porque a cara está amarrada, até aquela energia, sabe? Até o chakra está desalinhado. Você percebe assim, a pessoa, o casal chega, você já sente que é trem ruim, você fala, meu Deus do céu, eu nem vou perguntar como é que você tá, porque o trem tá feio. Então você já viu um casal assim? Meu Deus do céu, isso acontece, né? Eu já fui em lugares, teve vezes que eu e minha esposa não estava bem, a gente já foi nos lugares e eu ficava pensando, nossa, gente, e agora? O que eu vou fazer? Se a pessoa, fulano, beltrano, vai perceber isso, nossa. Mas eu vou falar um negócio. A gente logo tem um coração quebrantado, a gente logo volta atrás. Então, o que eu falo pra você? Tem esse coração. Ah, Adriana, mas deixa eu te falar, o meu casamento ele não tem mais jeito, eu tô bem nessa fase aí. Como que eu posso resolver? Você tem que entender que não é de imediato que você vai lá e fala assim, ó, bum, vamos resolver e pronto. Não. Talvez você está com o coração ferido, você está com orgulho ferido, com ego ferido, você está tá tudo errado. E aí você não vai chegar lá e as coisas vão dar certo, numa só conversa não. Você primeiro precisa ficar bem. Então aqui nessa estação você tem que ter paciência. Primeira coisa, paciência. Por quê? No inverno tem aquele aspecto de morte. Você já não vê folha, você já vê gelo, acabou tudo, não tem mais nada, nada. Todas as folhas caíram, tem aquele aspecto de árvore seca, já o ar está seco, sem umidade nenhuma. Mas tem uma coisa nessa fase que é muito boa que ninguém vê. Sabe qual que é a melhor coisa na fase do inverno? É que as árvores criam raízes. As árvores fortalecem raízes. As árvores criam novas raízes para que novas ramificações apareçam, para que ela comece a procurar nutrientes mais profundos. Quando ela não tem mais nutrientes aqui na superfície, porque acabou de alguma maneira, ela vai procurar lugares mais profundos para receber energia e nutrientes que ela precisa. Você entende? Faz sentido o que eu estou falando? Fala aí uma coisa para mim. Se eu terminasse essa aula aqui agora, tinha valido a pena? Diz aí. Pois eu ainda nem comecei. O melhor está por vir. Acredite! Então, saiba de uma coisa. Você está aqui não é por acaso. Deus te colocou nessa aula aqui porque Ele quer falar ao seu coração. No momento do inverno, mesmo que apareça que tudo já morreu, tudo acabou,
existe uma possibilidade de você se reinventar, de você encontrar forças dentro de você, nas suas raízes, internamente, onde ninguém vê, onde nem o seu cônjuge é capaz de ver, onde você vai procurar refrigério, conselho, você vai procurar respirar, você vai procurar se sentir melhor, porque primeiro você tem que cuidar de você. Numa tragédia entre Drean e Andréa, que sou eu e minha esposa, numa tragédia entre nós dois, o Drean precisa ficar bem primeiro. Ah, isso é muito egoísmo, Adriano. Não, não é egoísmo. Se o Adriano não estiver bem, como que o Adriano ajuda a Andréa? Você entende isso? Numa tragédia entre nós dois, a Andréa, a minha esposa, a Andréa, ela tem que ficar boa primeiro. Porque se a Andréa não estiver boa, como que ela vai me ajudar? Você entende isso? Então, quem seria a pessoa que deve dar o primeiro passo? Seria o mais inteligente? Seria o mais esforçado? Seria só o homem? Seria a mulher? Seria o mais espiritual? Quem seria a dar o primeiro passo? O primeiro passo, ele deve ser dado por aquele que naquele momento está apto. Isso mesmo. Não é o mais rápido, não é o mais inteligente, não é o homem, não é a mulher, não é o mais esperto, não é o mais comunicativo, não é o mais espiritual. Não, não, não. Aquele que deve dar o primeiro passo é quem está apto naquele momento. Talvez naquele momento eu estou bem e agora eu posso ajudar a minha esposa a gente resolver o nosso problema. Ou então talvez naquele momento eu não estou bem, eu estou péssimo, estou deprimido, eu estou assim, ó, a ponto de explodir, de surtar. Nesse momento, se a minha esposa estiver bem, ela, a Andréa, que deve me ajudar a dar o primeiro passo. Entende? Então a primeira coisa, você procura dentro de você forças, recursos, procura respirar. É aquela típica história do avião, né? Num caso de emergência, coloque a máscara em você, depois no seu colega do lado. Por quê? Você tem que respirar primeiro, você tem que estar melhor primeiro. Então, se for o caso de você passear, fazer um exercício, esperar passar essa poeira, esperar a poeira baixar, pronto. Mas nunca, sob nenhuma hipótese, nunca deixa de resolver um problema. Tá? Nunca. Por quê? Porque se você deixa de resolver um problema, se você fala assim, ó, guarda uma coisa, problema adiado é problema piorado. Então sempre vai ficar o fantasma daquele problema sempre batendo a porta e você tendo que segurar ela. Ixi, isso toda vez não, deixa eu fingir que não acontece, deixa eu fingir que não existe, deixa eu fingir que não tem. Então, nunca deixa passar um problema. Trata ele depois, mas trata. Resolva. Fala, não gostei, fiquei magoado com aquilo, fiquei chateado com aquilo me ofendeu, aquilo eu acho que foi uma falta de respeito, aquilo foi muito grosso da sua parte, mas resolva. Resolva depois, quando você julgar ser melhor momento possível. Sabe por quê? Porque o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E mesmo no inverno, essa fase vai passar. Você sabe o que é o sinal da bênção de Deus sobre a sua vida? É que as coisas mudam. Isso mesmo. O sinal da bênção de Deus na vida de uma pessoa é que ela muda. Ele falou que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agora, quando você vê na Bíblia, quando a Bíblia fala de trevas, noite densa, escuridão, ali fala julgamento. É um sinal de julgamento. Então você percebe lá em Gênesis o seguinte, que no primeiro capítulo, verso 1 de Gênesis, fala que o mundo estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Quando a Bíblia fala que existem trevas, é porque existiu ali um julgamento. Tá? Sempre quando você vê a palavra trevas na Bíblia, é porque antes daquele momento houve um julgamento. No caso de Gênesis, foi o julgamento do diabo e seus demônios. Mas quando você vai lá no Egito, né, você vê que depois das pragas, no decorrer das pragas ali, na 10ª praga houve trevas. Houve também, em algum momento ali estava havendo trevas, né? Uma nuvem de gafanhotos invadiu lá o Egito e ficou como noite. Depois a poeira veio, ventania veio, ficou como noite também. Em Apocalipse você também vê, né, que o sol ia ficar escuro como saco de crina e a lua ia ficar como sangue e não ia ter luz nenhuma. Então sempre quando você vê treva, você vê julgamento. Então,
Nem quando você vive em uma condição para sempre, isso é maldição na sua vida. Não sei você, mas eu tenho cócegas, muitas cócegas. Mas até rir demais é ruim, é um incômodo. Até ficar feliz o tempo todo incomoda. Incomoda você, incomoda as outras pessoas. Talvez a pessoa fale assim, que pessoa mentirosa, né? O seu riso na hora errada, ele pode ser ofensivo para as outras pessoas. Já imaginou no velório você chegar sorrindo? Não ia ser legal. Então, você tem que ter os momentos que tem que ter o sorriso, mas tem um momento de ter seriedade, momento de ser sério, momento de ser firme. Tem um momento de ser brincadeira, tem um momento de ser descontraído, mas tem um momento de ser responsável, voz firme. Isso é muito importante. Então, essas mudanças são um sinal de que existe a bênção de Deus na sua vida. Então, por mais que você não gosta da fase do inverno, da fase do outono, né, você preferiria estar na primavera e no verão, essas fases do outono e do inverno, elas são também importantes na sua vida. Tá? Então, uma vez que eu falei tudo isso, você consegue identificar em qual fase o seu relacionamento está? Uma coisa é certa, durante o nosso relacionamento nós passaremos inúmeras vezes por todas essas fases. Você pode ter começado na primavera, você pode agora estar nela, ou você pode ter passado por ela várias vezes. Então é fato, você vai passar pela primavera, verão, outono, inverno, várias vezes na sua vida. Você pode também pular uma fase e ir direto para outra. Talvez um casal está na primavera, ela vai direto para o inverno. Mas, da mesma forma, você pode estar no inverno, mas a próxima primavera, se você tiver a atitude correta e seguir a direção certa, entender a necessidade do seu cônjuge, saber como supri-la, você pode ter certeza que desse inverno vão começar a brotar as primeiras flores e você logo, logo vai ver a primavera. Tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Ela vai ficar salva, eu vou deixar ela aqui no Instagram, vou colocar ela lá no YouTube. Se você gostou, compartilhe com mais pessoas, tá? Assista os outros vídeos que tem lá e me dá um feedback, o que você achou, o que você gostaria também que a gente comentasse, compartilhasse aqui. Eu respondo todas as mensagens, pode mandar no meu direct, né? Se você tem o meu contato, me manda também, que eu vou ficar muito feliz em te servir, ok? Então, um beijo no coração, até mais.